No dia 17 de maio, a Delegacia de Polícia de Voti identificou um morador de Lindolfo Collor que matou 4 filhotes. Em um primeiro momento, o indivíduo havia-os abandonado próximo de casa em uma sacola plástica amarrada, porém, os vizinhos perceberam e fizeram o resgate de 3 dos animais. Não satisfeito, o malfeitor pegou novamente os cães e os levou para um matagal, onde os jogou contra o chão. A identificação do criminoso somente foi possível com o auxílio da comunidade, que contribuiu com denúncias anônimas para o WhatsApp da Polícia Civil de Voti. Tão logo foi reportado o ocorrido, uma equipe da delegacia, coordenada pela delegada Michele Arigoni, deslocou-se ao local e efetuou as diligências. A delegada Michele pede o auxílio da comunidade no sentido de seguir informando sobre casos de maus-tratos contra animais. Explica também que a cachorra, mãe dos filhotes, será incluída no projeto Proteger e terá a situação acompanhada de perto pela polícia. Olá, pessoal de casa, meu amigo Albicho está no ar. Queria convidar vocês a mandarem fotinhos para nós do seu pet, do seu papagaio, do seu gato, do seu cavalo, para participar aqui do programa, né? Sempre é importante essa relação, não só do programa, né? Mas minha com vocês também, né? Eu quero saber, para sentir se o pessoal de casa está curtindo, está gostando do programa. Então essa é uma forma de eu sentir, né? De ver que as pessoas estão gostando do programa, mandando as fotinhos para cá. Agora, no início do programa, nós estamos agora com o quadro do meio ambiente e hoje a nossa convidada é a Berenice, que é uma educadora ambiental. Então, ela vai falar sobre assuntos que têm relação com o meio ambiente, é óbvio, né? Mas ela vai explicar para nós como é que funciona essa relação, como é que ela trabalha, né? Com a comunidade, com as escolas. Então, é a Berenice, educadora ambiental. Berenice Kern de Lemos, educadora ambiental. O que tu pode falar para nós do teu trabalho, que deve ser fantástico, que deve ser muito prazeroso de fazer? O que tu faz, Berenice? Bom, o mesmo que eu já fazia na escola, né? Que são saídas de estudos. Os pais e a comunidade tinham mania de dizer passeio. A professora que passeia, né? Eu dizia, não é passeio, é saída de estudos. E o que a gente fazia? A gente fazia estudo de dunas, biodiversidade marinha, indo para o litoral norte, né? A Mata Atlântica, bem como também Missões, Rio Grande, estudando o interior do estado, a geologia. Então, assim, sempre bem abrangente tudo que é coisa, né? Tentando multidisciplinar o conteúdo todo. E o teu foco é os pequenos ou é ali a faixa etária 8, 10 anos? Eu prefiro trabalhar com os maiores, que tenha, não que não seja importante os pequenos, né? Mas eu sempre gostei mais de adolescente, como eles são problemáticos, eles conseguem resolver mais as coisas e eles têm mais curiosidade também, não menosprezando os menores, que é muito importante esse trabalho de base, né? Mas eu sempre gostei mais do problema dos adolescentes. É mais gosta daquilo que eles questionam mais. Isso, Eles querem saber mais os porquês e como eles são, assim, eles veem problema, né? Então é bom eles achar resposta para esses problemas ambientais também que existem, né? É uma página em branco. É uma página em branco, É muito bom trabalhar com eles. E daí tu ajuda adicionando conhecimento nessa área ambiental, Sim, né? Não, e o adolescente, ele gosta muito de acampamento, ele gosta muito de aventura. Então esse trabalho se torna mais desafiador, nunca é igual, nunca eu consigo fazer uma saída de estudos que vai ficar a mesma coisa, né? Eu faço uma programação, mas ela sempre muda, porque eles vai mudando de acordo com o interesse dos alunos, né? E a gente durante o dia faz oficinas, trilhas, e à noite se trabalha com astronomia. Se faz observação noturna, se procura o caranguejo fantasma na beira da praia, se deita e se observa as constelações, se faz reflexões também, né? Para criar um vínculo com a natureza mesmo. Isso, para criar aquele amor. Porque eu acho que a pessoa só vai respeitar e proteger aquilo que ela vai aprender a amar e conhecer. E no momento que a gente oportuniza para essas crianças e adolescentes e jovens, e mesmo adultos, porque eu já levei grupos de professores e grupos assim de idosos, agora, né, com aposentadoria, eu tô tendo oportunidade de trabalhar com outros grupos, né? A pessoa, os olhos, aquele brilho dos olhos das pessoas, né? Aquilo já é um presente, né? Porque eles estão
descobrindo coisas, né? Conhecendo coisas que estão aqui à volta deles e eles não se dão conta. Aqui mesmo no Parcão, né? Quanto se poderia só numa voltinha aqui se conhecer, né? Não se percebe, né? Se Não concentra se em percebe. sentar e falar dos outros. E falar dos outros, Mas no momento que tu sai e vai percebendo que tu tem ao teu redor é muito, muito rico, muito importante. Vira uma meditação, né? Vira, aham. É porque é aquele vínculo que tu vai criar, né? Do teu corpo com a natureza, do teu espírito com a natureza. E o quanto que tudo, qualquer folhinha que cai aqui é importante para nossa vida, né? Formiguinha, um animal, a gente tem mania de usar assim... usar como exemplo animais grandes, né? Mas os animais menores e mesmo a biodiversidade marinha, por isso que eu gosto muito de trabalhar a biodiversidade marinha, porque ela é muito importante para a nossa sobrevivência. Porque no momento que a gente destruir a biodiversidade marinha, a cadeia alimentar gradativamente vai ser um dominó e até chegar à nossa extinção, né? Então isso é muito importante. É o que acontece nas cidades grandes, né, em relação à poluição, né? Nos pássaros, né? Isso vai tudo para o mar, porque o que é as bacias hidrográficas, né? São os arroios que vão ter a sua foz num rio maior, que no nosso caso o Rio dos Sinos, e isso tudo vai para o lado do Guaíba, isso tudo vai acabar indo no mar. Existe no mar, se procurar na internet, existe uma ilha já no meio do mar, só de lixo, que vem dos continentes, aquilo que as correntes marinhas vão... vai virando uma grande ilha de lixo, né? Então, se a gente cuidando das pequenas coisas, a gente vai, de repente, conseguir melhorar um pouco a nossa situação de vida, né? E o lixo sai daqui, né? O lixo sai daqui. O lixo é nós que produzimos. E a gente batalha essa questão, assim, coisas simples, de em casa... separar o lixo, na escola, separação de lixo. Isso aqui em Novo Hamburgo é muito bem trabalhado, né? Tem um grupo de professoras muito empenhadas nisso, né? Já há muitos anos, não só de agora. Já lá do tempo do professor Sarley e tudo, né? Do aipim ao computador, como ele dizia, né? E esse trabalho tem sido assim, e é um trabalho que tem que ser contínuo e tem que ser sempre, repetir sempre a mesma coisa, né? Para ver se aquilo entra na cabeça das pessoas. É conta-gota, né? É conta-gota. É um trabalho de formiguinha e a gente só vê resultado isso só mais tarde, né? Não é uma coisa que tu vê um resultado imediato. Isso vai só assim da maneira que tu vai sensibilizando as pessoas. Eu não digo nem conscientizar, que tu não consegue conscientizar ninguém. É sensibilizar as pessoas de que o quanto isso é importante para tudo. E esses professores, como tu colocou, eles estão recebendo apoio? Sim, a gente tem um grupo que eu ainda faço parte, né? Que é o Coletivo Educador, que a gente tem reuniões mensais. E outros grupos também, né? Como o Comitê Sinos, o Movimento Resler e tantas ONGs e outros movimentos que tem, né? Que eu mesmo aposentada continuo fazendo parte, né? Do Movimento Resler, Comitê Sinos, para continuar me inteirando das novidades, né? E continuar podendo estar ativa, né? Nessa... jornada ambiental. Que tu faz com muito prazer. Eu adoro fazer isso, né? Eu amo isso. Eu descobri isso depois, muito tempo depois, né? Fiz outras graduações e fui descobrindo isso aos poucos, né? Porque foi assim, eu fui sensibilizada e aprendi o quanto isso é importante, né? Foi resgatada. Fui resgatada, é. Berenice, tu tem algum Face para passar dos projetos que tu me citou, não? Sim, eu tenho o meu Facebook, Berenice Kern de Lemos, né? Que as pessoas podem acessar, ele é público, eu não tenho nada que não possa... bloqueio? Não tem nenhum tipo de bloqueio, porque tudo que eu posto é as viagens de estudo, é essa mobilização de professores, né? É tudo coisa que não tem nenhum porquê eu bloquear alguma coisa, né? E se tem uma coisa que as pessoas não veem, eu nem posto, né? Porque é uma coisa pública. E as pessoas têm curtido, têm observado já um resultado, assim? Sim, porque... te encontro na rua, Berenice, eu tô fazendo aquilo que tu me disse e realmente tá... Sim, já no tempo que eu atuava na escola, né? Eu posto as receitas de coisa de culinária, eu posto algumas receitas de algum trabalho manual que dá para fazer com algum resíduo, né? Acampamentos, eu vou postando as fotos e vou desenvolvendo o trabalho para as pessoas irem acompanhando. Se alguém interessar, pode contratar esse trabalho também, né? Então é bem bacana. E eu gosto desse movimento todo, né? Dá pra ver? Que bom. Obrigado, Berenice. Não por isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Até uma próxima. E poder dar essa entrevista. Muito obrigada. Vendo esse quadro que fala sobre o meio ambiente, se você aí de casa tiver alguma dica para falar sobre algum assunto que tu acha interessante falar, mande para nós também aqui. Né? Essa informação é importante, né? Então, pode participar através do Facebook, Meu Amigo é o Bicho. Agora a gente vai para o quadro veterinário, onde sempre a veterinária tem um quadro fixo aqui no programa, que passa informações e dicas de como se deve examinar ou proceder em determinado assunto ou dificuldade que tu tenha com o teu pet em casa. Hoje a veterinária é a Luiziane.
Bom, pessoal, meu amigo Bicho vai comentar hoje um assunto que ocorreu numa clínica veterinária, onde houve uma negligência por parte de uma pessoa que quis inventar a moda, fazer alguma coisa que não podia, que era cortar o rabinho dos cachorros. E essa pessoa não tinha técnica nenhuma. Nós vamos falar com a veterinária Luiziane, que vai explicar para nós o que aconteceu. Tudo bom, Luiziane? Tudo bem. O que houve com esse caso? Quer contar para nós? O que aconteceu foi que um proprietário quis cortar o rabinho dos cachorros em casa, né? A gente sabe que hoje em dia é proibido, por estética, se cortar, né? Então a pessoa não tinha muito noção nem da onde cortar, nem como, né? Então ele acabou cortando de maneira errada, né? Então a gente teve que entrar para resolver isso e arrumar o que ele tinha feito, né? E foi uma denúncia, um abandono? Não foi denúncia. O proprietário não viu que fez errado, né? Na verdade, nem era dele os cachorrinhos, era da filha ou alguma coisa assim. Então, viram que fizeram errado, daí resolveram procurar o veterinário. Daí. Menos mal que ele percebeu que ele cometeu o erro, né? Mas ele cortou com tesoura, com o quê? Nem se sabe. Nem se sabe. Só estava bem feio mesmo. E como é que foi assim o processo? Ele ficou exposto, ele cortou de mais, de menos, né? Qual é que é a consequência disso, né? Na verdade, ele cortou num lugar errado, né? Que a gente sabe que o rabo nada mais é no animal do que um prolongamento da coluna dele, né? Então, o rabo, assim como a coluna, é formado por vértebras, né? Então, se tem ali o lugar certo, que tem que ser entre as vértebras, né? Então, foi cortado num lugar errado, né? Não se teve cuidado com deixar a pele para se fechar e tal, né? Não tinha técnica nenhuma, né? Então, alguns cachorrinhos tiveram que ser cortados um pouquinho mais para poder arrumar, né? E o pior de tudo é a dor do animal, né? Porque ele tem muita terminação nervosa, né? Então, ele estava com bastante dor, até o procedimento tinha sido feito há pouco tempo, né? Mas mesmo assim, ainda o risco de infecção foi grande, né? Então, tudo isso tem todo um cuidado pós isso também, né? Os riscos, existem bastantes riscos depois de se fazer. Ele cortou, certo, no meio da vértebra, cortou o osso junto, certo? E não sobrou pele, daí tu teve que encurtar. Mais ou menos isso. E com certeza não fez anestesia, né? Ele não. Com certeza não. Foi no facão. Foi uma irresponsabilidade muito grande, né? Falta de informação, né? Então, como agora é uma coisa proibida, né? Muitos proprietários ainda têm ideia de que o cachorro bonito é o cachorro de orelha cortada, é o cachorro com rabo cortado, né? Então, como os veterinários já não fazem isso por estética, né? Então, alguns proprietários resolvem tentar fazer por si próprios, né? Esse é o risco que se tem, né? Pode até perder teus animais. Pode ocasionar uma hemorragia, de repente, porque a pessoa, de repente, se ela não deixou pele suficiente, vai ficar uma ferida aberta, pode virar uma infecção grande, né? A hemorragia até ocorre um pouquinho mais no começo, como são muito bebês, os vasos são pequenininhos ali, então sangue um pouco para. Mas o grande problema realmente é a infecção, porque ali como é uma parte da coluna, pode entrar bactérias para medula, para circulação sanguínea, os filhotinhos virem até morrer por uma infecção generalizada, né? E a questão da inervação, tem muita inervação ali, por isso a dor, né? Então, o ideal é sempre se fazer uma anestesia, né? Quando é necessário fazer esses casos de caudectomia, que a gente chama, né? E a gente sabe de casos de antigamente, quando era ainda permitido, às vezes também acontecia de dor neurológica, porque os nervos ali são afetados, né? São danificados, e acontece de alguns animais que tiveram a cauda cortada ter dor naquela cauda o resto da vida, e é uma dor que não se trata mais, porque é uma dor neurológica. E não tem a cauda, mas sente dor. Sente dor. É aquela dor que eu já vi, eles falam dor fantasma, né? Também. A dor fantasma é quando tu sente dor no membro que tu não tem. Nesse caso, não é que que eles sentem dor no membro que eles não têm, na cauda que eles perderam. É na própria pontinha que ficou ali, qualquer encostadinha ali já é uma dor. Fica sensível. É como se tu batesse diretamente no nervo. Então, às vezes isso acontece, também é um dos perigos da caudectomia. Sim, porque o mesmo tu disse, né? É uma extensão da coluna, né? O rabo, a cauda dá um equilíbrio, né? Então ela tem uma sensibilidade estendida, né? Da coluna que vai lá para a ponta da cauda. Aí tu vem lá e corta e faz errado ainda. Sim, nossa, a dor é terrível para eles. Além de ser proibido, ainda faz errado ainda. Ainda faz errado, com certeza. Então caudectomia é proibido por lei. Proibido por lei. Por fins estéticos é proibido por lei. E as unhas também, a cirurgia das unhas, nós já comentamos aqui no programa, né? Sobre a outra cirurgia das orelhas, né? E cortar
que para mim é a mais absurda de todas, apesar de todas elas serem absurdas, né? Mas as cordas vocais é a pior, eu acho, né? Então, é terrível, né? O animal não consegue se expressar, né? Então, e o corte das unhas também, que é a onicotomia, também é proibido, né? Antigamente o pessoal fazia por não querer que o gato arranhasse o sofá ou qualquer outra coisa assim, né? Era uma cirurgia, é uma cirurgia muito dolorosa, né? Quando se fazia, porque na verdade não se é retirada só a unha, é se retirada uma parte do dedo do animal, porque a unha nos animais não é como a gente que só tem a unha, ela já começa dentro do dedo, né? Então a última falange do dedo tem que ser retirada junto, né? Então é uma mutilação terrível, né? Não tem por que se fazer mais, por isso que é proibido. E também o gato também se expressa, né, usando as unhas, né? A questão de demarcar território, ou aquela coisa de relaxamento, né, que ele arranha no arranhador, né? Exatamente, com certeza, né? Na hora de se espreguiçar, de se alongar, que é muito importante para o gato, né? Então é bem feio de se fazer mesmo. Bom senso, né? Na hora de ficar com aquela ideia fixa, né? De ficar só pensando na questão estética, né? Estética, né? Se tu não tem condições, se tu não quer que um animal suje a sua casa, não quer que arranhe, então não tem o animal, né? Então, e também existem maneiras de tu lidar com isso, né? Existem várias coisas aí que tu pode enriquecer o ambiente do seu animal para ele não arranhar teu sofá, né? Então, assim, tudo isso são coisas que tu tem que ter em consideração antes de adquirir um animal. Sim. Né? Todo o comportamento dele vai mudar um pouquinho a tua rotina também, isso tu tem que ter em mente, né? Bom senso, então. Bom senso, sempre. Obrigado, Lisiane. De nada. Sempre fixando, né? Aquela ideia de que cortar a orelha, cortar o rabo do seu pé, no caso do cachorro, cortar as unhas do gato, é proibido por lei. Então, se você vai procurar um veterinário e ele concordar em fazer isso, ele está descumprindo a lei. E se você for fazer isso em casa, o risco você vai ter que assumir, que é perigoso, né? Para a saúde do seu animal e você está infringindo a lei. Então, o melhor é não fazer isso, porque não adianta, o cachorro ele precisa do rabo para buscar o equilíbrio, o gato das unhas para se comunicar, para ter aquela relação de desestresse, né? Ele usa o arranhador. Então, tem outras formas que tu pode fazer para deixar o teu pet mais bonito ou o teu gato menos destruidor, né? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.